Olá, meus queridos amigos e minhas queridas amigas. Tudo bem, pessoal? É uma satisfação imensa estar aqui com vocês, inaugurando as nossas aulas de Direito Processual Civil. Como é o nosso primeiro encontro, e vocês já viram qual é o tema, nós vamos tratar de normas fundamentais e também de aplicação das normas processuais. Permitam, humildemente, que eu me apresente. O meu nome é Maurício Ferreira Cunha, eu sou juiz de Direito, atuo junto ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais há 23 anos. Sou titular de uma vara de juizados especiais na linda comarca de Poços de Caldas, aliás, de onde estamos gravando este nosso encontro com o querido amigo Edu. Sou também mestre e doutor em Direito Processual. E quero aproveitar também, já que é o nosso primeiro contato, e colocar aqui para vocês os nossos canais, não é? As nossas redes sociais, nosso e-mail, para que vocês fiquem à vontade, né? Escrevam quando quiserem, será um prazer essa nossa troca de ideias, tá bom? Edu, põe na telinha para nós, por favor. Muito obrigado. Aqui estão, pessoal, os nossos canais, as nossas redes. Fiquem à vontade, tá bom? Para escrever, vamos trocar ideias, vamos debater. É muito importante, sim, que a gente tenha essa proximidade. No Instagram, o nosso perfil, que é o Cunha Pro Civil. No Telegram, o Cunha_ProCivil, nós temos um grupo de estudos voltado para a magistratura estadual. Lá nós postamos dicas diferentes daquelas que nós colocamos no Instagram. E também o nosso e-mail. Eu só tenho este e-mail, tá bom, amigos? Que é o cunhaprocivil@gmail.com. Fiquem à vontade, será um prazer essa nossa troca de ideias e eu espero humildemente, do fundo do meu coração, que esses nossos encontros em direito processual civil sejam proveitosos. Tá bom, pessoal? Então vamos lá, começamos com normas fundamentais do processo civil. Vocês sabem muito bem, meus queridos amigos, que nós, com o advento do CPC de 2015, nós tivemos uma alteração extremamente sensível no que diz respeito à inserção daquilo que nós chamamos genericamente de base principiológica logo no início, logo no comecinho do nosso CPC de 2015. E o legislador optou por denominar este capítulo de normas fundamentais do processo civil, desde o artigo 1º até o artigo 12. Maurício, por que esta opção do legislador? Porque nós precisávamos reforçar indiscutivelmente a obediência à base principiológica. Mas ele denomina o capítulo de normas fundamentais do processo civil. Por que você está falando de princípios? Pessoal, é muito importante que a gente faça logo de início uma distinção. Coloquemos as normas como gênero e princípios e regras como espécies deste gênero, normas. É assim que a gente vai compreender o estudo dos 12 primeiros artigos, que são muito cobrados em provas objetivas, como todos nós sabemos, principalmente conhecimento de texto de lei. E a distinção entre princípios e regras, basicamente, bem resumidamente, é a de que os princípios, eles têm uma aplicação ilimitada. A gente vai pegar um exemplo aqui, pessoal, vejam só. Fundamentação das decisões judiciais. É um princípio constitucional, está lá no artigo 93, inciso 9 do nosso texto maior. É repetido no artigo 11 do nosso CPC. Também é reforçado lá no 489, parágrafo 1º, mas a fundamentação das decisões judiciais, ela não se aplica só ao processo civil. A decisão proferida, quando nós estivermos na seara penal, na seara criminal, também há de ser motivada, há de ser fundamentada. A decisão proferida num processo administrativo, num processo tributário, por isso a gente chama a fundamentação de princípio. É um exemplo de princípio. Já as regras, elas têm uma aplicação limitada. Elas têm uma aplicação restrita. E aí eu invoco o último dos 12 primeiros artigos, ou seja, o artigo 12, para falar para vocês que ali nós estamos diante de uma regra. É a regra da ordem cronológica de conclusão e julgamento. Nós só temos no CPC. Nós não temos nenhum outro artigo em qualquer outro ordenamento com a mesma ideia, com a mesma ratio. Por isso, a gente fala de base principiológica, mas eu já estou dando aqui a minha
opinião, né? Em termos de doutrina, a gente tem até uma certa discussão. Nós temos princípios ao longo dos 11 primeiros artigos, porque eles têm aplicação ilimitada. A gente vai falar de isonomia, a gente vai falar de boa-fé processual, falamos de fundamentação, tudo isso se aplica a tudo, não é? Mas o artigo 12, ele é uma regra. Por quê? Porque ele tem uma aplicação limitadas, né? Ou seja, nós só temos no nosso ordenamento processual civil. Eu diria, meus queridos amigos, antes que nós façamos um exame desses 12 primeiros artigos, e claro, depois ainda tem a aplicação das normas processuais, a gente vai falar do 13, do 14 e do 15. Mas antes que a gente ingresse no exame de cada um desses 12 primeiros artigos, eu diria para vocês que estas normas fundamentais, elas servem como pilar, como estruturação do processo civil brasileiro. Servem de norte para que a gente compreenda todas as demais normas jurídicas processuais civis. O que acaba acontecendo é que quando nós olhamos, né, para esses 12 primeiros artigos, nós temos a plena sensação de que ali estão os pilares de sustentação deste nosso ordenamento processual, dessa nossa Lei 13.105 de 2015, que teve um ano de vacácio, e nesse ano de vacácio, vocês sabem muito bem, nós tivemos, né, algumas alterações, isso é muito comum no sistema brasileiro, mesmo durante o período de vacácio nós termos alterações, e acaba entrando em vigência um ano depois, mais especificamente no dia 18 de março de 2016. Resumindo um pouquinho do que eu falei para todos vocês agora, meus amigos, eu vou pedir para que o Edu coloque na tela um slidezinho simples que nós fizemos, tá bom? Vejam só. Aí está, pessoal. As normas, elas estruturam o modelo do processo civil brasileiro. Elas servem de norte para a compreensão de todas as demais normas jurídicas processuais civis. Por isso, as normas como gênero têm como espécies os princípios e as regras. A fundamentação, que para além do 93, inciso 9 do nosso texto maior, também vem prevista no artigo 11 e também no 4, principalmente, né? 11 e 489, parágrafo 1º do nosso CPC. Enquanto que a ordem cronológica, ela vem prevista no artigo 12 do CPC, e a gente considera uma regra justamente pelo motivo de que, quando nós falamos de princípios, né, quando nós falamos de regras, nós temos que fazer a distinção. Os princípios induzem a um juízo de valor, eles aplicam-se ilimitadamente a qualquer situação que enseje a sua observância. Ao passo que, enquanto que as regras, elas limitam-se à aplicação específica, à aplicação objetiva de seu comando, né? Não altera os limites da norma, ela tem uma aplicação específica, limitada, como é o caso da ordem cronológica que a gente só tem no nosso CPC. E também, não se esqueçam, amigos, né? Informação nunca é demais, nós não podemos deixar de lembrar que sem a observância da imperatividade de toda essa base principiológica, a norma jurídica perde fundamentalmente a sua energia. Ela perde, eu vou até inverter, ela perde a sua energia fundamental. É clássico que esta imperatividade dos princípios ela prevaleça. Senão a gente não tem a norma fluindo. Se a gente não tem a norma fluindo, vocês podem ter absoluta certeza, amigos, nós vamos ter um processo viciado, nós vamos ter um processo maculado, né? Também como a doutrina gosta de chamar. Ou seja, um processo viciado, ele compromete economia processual, ele compromete duração razoável do processo, ele compromete celeridade, uma série de coisas. A gente não quer isso. Muita gente pergunta, e agora eu fecho esse raciocínio introdutório, meus queridos amigos, por que o legislador fez questão de repetir numa legislação infraconstitucional, como é o nosso CPC, princípios constitucionais? Por que repetir se já estão no texto maior? Por uma simples razão, meus amigos. Porque nós precisamos, em algumas situações, eu diria, desenhar
eu diria, reforçar, nós precisamos mostrar para o operador do direito que sem obediência à base principiológica, a gente não vai a lugar algum. Então, talvez pela repetição, já tem no texto maior, repete numa legislação infraconstitucional, talvez pela repetição a gente assimile melhor a necessidade de obediência. O professor Nelson Nery Júnior fala disso também na sua obra Princípios do Processo na Constituição Federal, e também o professor Humberto Ávila na sua obra Teoria dos Princípios. São duas obras que eu recomendo humildemente a todos vocês, caso queiram se aprofundar, tá bom? Às vezes, pessoal, eu usei o verbo desenhar, às vezes a gente tem que fazer isso para o operador do direito, né? Olha, a gente precisa entender que princípios estão ali para serem obedecidos. E isso vale para todos os sujeitos processuais, vale para os juízes, e aí eu coloco no sentido lato, né? Juiz de primeiro grau, desembargador, ministro, todos, vale para as partes, né? Vale para terceiro interveniente, vale para o MP, para a advocacia pública, vale para a defensoria pública, vale para todos. Ou a gente começa a obedecer, e aí sim, a gente tem tudo, né? Tudo. Claro que uma obediência às normas fundamentais conduz muito provavelmente a uma ausência de vícios, ou a gente vai continuar com esses vícios. Ofensa contraditória, ofensa ampla defesa, ofensa fundamentação, ofensa isonomia e por aí vai. Tá bom? Vamos lá então, meus amigos, agora. Foi muito importante. Essa introdução é fundamental, pessoal. E eu vou adiantar para vocês. Todo começo de aula, meus queridos amigos, todo começo de aula, eu assumo um compromisso com vocês, tá bom? Nós vamos fazer um resumo da aula anterior. Então, no nosso próximo encontro, nós vamos começar, antes de falar do tema, que será ali abordado, nós vamos fazer um resumo rápido do que nós estamos vendo nesse primeiro encontro. Por quê? Porque eu entendo que é uma forma melhor de assimilação de conteúdo e eu tenho certeza que isso faz diferença ao final. Perfeito? Fechamos essas ideias introdutórias, agora sim a gente passa a trabalhar um pouquinho cada um desses dispositivos legais. Começamos pelo artigo 1º. Edu, na telinha, por favor. Muito obrigado. Aí está, pessoal. Artigo 1º dizendo que o processo civil será ordenado, será disciplinado, será interpretado conforme valores e normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código. Ou seja, meus queridos amigos, o processo civil tem que ser interpretado sob a perspectiva, não só interpretado, né, mas também aplicado sob a perspectiva de valores e normas fundamentais. Então a gente tem que pensar inseridos na Constituição, né? A gente tem que pensar no devido processo legal, inafastabilidade do controle jurisdicional, contraditório, isonomia, publicidade, fundamentação. Isso significa dizer que nós adotamos o chamado modelo constitucional do processo civil. Tá bom, pessoal? Vou colocar só o modelo constitucional. É o modelo constitucional do processo civil. O que esse artigo 1º faz? É justamente mostrar, nós temos 1072 artigos dentro do nosso CPC. O primeiro diz, olha, todo esse sistema, e o nosso ordenamento é sistematizado, sim, como diz o professor Cássio Scarpinella Bueno, todo esse sistema tem que estar com os olhos voltados para o texto maior. O sistema precisa estar com os olhos voltados para a Constituição. Como qualquer disciplina, não adianta nada, né, nós estudarmos direito administrativo se os nossos olhos também não estiverem voltados para a Constituição. Direito penal, direito processual penal, direito tributário, nós precisamos sim, cada vez mais trabalhar com essa ideia de um modelo constitucional. No nosso caso, especificamente, modelo constitucional do processo civil. E isso envolve, pessoal, né, essas vigas mestras que eu mencionei para vocês, valores e normas fundamentais do texto maior. Isso envolve o quê? Um acesso à ordem jurídica justa. É muito importante que a gente faça esse destaque aqui. Isso representa uma visão moderna do princípio da inafastabilidade do exercício da função jurisdicional, que está no artigo 5º, inciso 35 do texto maior, e no caput do artigo 3º do CPC. Daqui a pouco a gente vai falar sobre eles. Nós temos vigas mestras que representam justamente a necessidade de nós estarmos atentos
quando do processo civil, aos valores e também às normas fundamentais estabelecidas na Constituição. Quais são essas vigas mestras? Já falei, vou só repetir, amigos, humildemente, peço bem a todos vocês repetir algumas delas, dessas vigas mestras. Nós precisamos ter um devido processo legal respeitado, nós precisamos ter a publicidade das decisões respeitadas. Ah, Maurício, mas temos exceções, como o 189 do CPC, que trata dos casos de segredo de justiça, sim, mas o modelo passa fundamentalmente pelo princípio da publicidade, fundamentação, né? Nós vamos passar, por exemplo, pelo acesso aos necessitados, isso é extremamente importante, e aí entra o papel fundamental da Defensoria Pública nesse sentido, aos necessitados economicamente falando, né, como a gente conhece bem. A tutela jurisdicional coletiva é uma outra viga mestra, também porque a tutela jurisdicional coletiva cada vez mais vem crescendo. E o papel, aí já que falamos da Defensoria Pública, para a gente também não esquecer, o papel do Ministério Público é imprescindível quando a gente fala dessa tutela jurisdicional coletiva. Nós temos a cooperação como uma das vigas mestras, é tudo que a gente vai ver a partir de agora, tá bom, pessoal? São pilares de sustentação que compreendem essas normas fundamentais e isso possibilita indiscutivelmente, quando a gente aplica na prática, um acesso à ordem jurídica justa, ou um amplo acesso à ordem jurídica justa, que traduz essa visão moderna, essa visão contemporânea do princípio da inafastabilidade da jurisdição. Tá bom? Bora para o artigo 2º, fechamos o primeiro? Muito bom, hein? Estamos evoluindo bem. Vamos lá, Edu, 2º na tela, por favor. Muito obrigado, meu amigo. E aí está o artigo 2º dizendo o seguinte, perdão, que o processo começa por iniciativa da parte, opa, importante, processo começa, e olhem no verbo aqui, pessoal, e se desenvolve por impulso oficial. Salvo, o salvo merece um marca-texto, né? Salvo as exceções previstas em lei. Maurício, esse artigo 2º não é uma repetição praticamente do artigo 2º do CPC de 1973, mais do artigo 262? Exatamente. É uma repetição, uma junção, digamos assim, desses dois artigos. E o que é que a gente tem logo no início, quando a gente fala que o processo começa por iniciativa da parte? A gente tem o chamado princípio, eu vou escrever aqui, olha pessoal, acho que dá espaço, princípio da ação, princípio dispositivo, princípio da inércia, e também a doutrina chama de princípio da demanda. Isso é o que nós podemos traduzir quando o legislador fala que o processo começa por iniciativa da parte. Edu, vem cá um pouquinho, por favor, amigão. Muito obrigado. Princípio da ação, princípio da inércia, princípio dispositivo, o princípio da demanda. O Estado precisa ser provocado. Isso a gente aprende desde o primeiro período da faculdade, não é? O Estado é inerte. Ele precisa ser provocado. E depois que ele é provocado, cabe a ele, voltando aqui ao artigo 2º, cabe a ele dar o impulso oficial. O que é esse impulso oficial? Um princípio interno do direito processual civil. Esse princípio do impulso oficial significa que alguém representando o Estado, portanto, o Estado hífen juiz, que é esse alguém, Estado hífen juiz, ele tem a responsabilidade de conduzir o feito até a prestação final da tutela jurisdicional. Um cite-se à parte contrária, um intime-se à parte a respeito de um documento novo juntado aos autos, um designa-se a audiência de instrução e julgamento, tudo isso é impulso oficial, impulso do Estado hífen juiz. O Estado foi provocado, obviamente cabe ao juiz dar este impulso oficial. Nós temos algumas razões, deixa eu ficar só no princípio da inércia, da ação, da demanda dispositivo e também no impulso oficial, para que depois a gente fale das exceções, tá bom, pessoal? Então, nós temos algumas razões que estão relacionadas ao princípio da inércia. O Estado precisa ser provocado. O juiz não deve transformar, essa é uma das razões, um conflito jurídico em um conflito social. Aguarda ser provocado. Seriam, uma outra razão, seriam sacrificados
os meios alternativos de solução dos conflitos. Por quê? Porque a ausência de demanda judicial pode significar que o interessado, apesar de pretender resolver o conflito em que ele estaria envolvido, estaria inserido, ele prefere fazê-lo longe da jurisdição. E uma terceira razão, em relação ao princípio da inércia, seria a perda da indispensável imparcialidade do juiz. Por isso a necessidade de provocação. Há que ser provocado. Maurício, mas você vai falar das exceções, não vai? Vou falar. Daqui a pouquinho eu vou falar. Mas as razões para a manutenção do princípio da inércia, basicamente, são essas que eu falei. A não transformação de um conflito jurídico num conflito social, levar em consideração que seriam sacrificados os meios alternativos de solução dos conflitos, e uma terceira seria a perda da indispensável imparcialidade do juiz. Eu vou dar até um exemplo para vocês, pessoal. Aliás, foi cobrado em prova objetiva, não faz muito tempo, nós tínhamos uma alternativa dizendo assim, que o juiz poderia determinar a abertura de inventário ex officio. Pessoal, muito cuidado. O artigo 989 do CPC de 73 autorizava. Não há, melhor dizendo, um dispositivo correspondente a este no CPC de 2015. Tá bom, amigos? Então, muito cuidado. Não temos a possibilidade de que o juiz determine a abertura de inventário ex officio. Isso tem tudo a ver com a questão com as razões, melhor dizendo, do princípio da inércia que eu acabei de mencionar aqui para todos vocês, tá certo? E quanto ao impulso oficial, não obstante nós saibamos que compete ao Estado hífen juiz movimentar o feito, levar o feito adiante justamente para que a gente tenha a movimentação dele, nós temos exceções ao princípio do impulso oficial. Aí já não depende mais do juiz, do próprio magistrado. Eu vou trazer duas exceções aqui, meus queridos amigos, relacionadas ao princípio do impulso oficial. Edu, põe na telinha, por favor, essas duas exceções. Muito obrigado, meu amigo. Aí estão, pessoal. Vejam só, duas exceções. Perdão. O artigo 513, parágrafo 1º do nosso CPC. O artigo 513 é aquele dispositivo que começa a tratar do cumprimento de sentença. São as disposições gerais do cumprimento de sentença. Para iniciar o cumprimento de sentença, que reconhece o dever de pagar uma quantia certa, a gente precisa do quê, pessoal? Precisamos de requerimento do exequente. Então, é uma exceção ao princípio do impulso oficial. Deixa eu destacar aqui para vocês. Aqui é a movimentação do Estado hífen juiz. No início do cumprimento de sentença para pagamento de quantia certa, há necessidade de requerimento de quem? Do exequente. O juiz não vai determinar o início da fase de cumprimento de sentença de ofício. E temos também um outro exemplo, a súmula 631 do Supremo Tribunal Federal. Súmula 631. Vocês vão perceber, amigos, que as nossas trocas de ideias envolverão legislação, jurisprudência e doutrina. Tá certo? Vamos fazer um curso bem completo, que seja útil para todos vocês. E aí a gente tem o que no 631? Extingue-se o processo demandado de segurança, especificamente, se o impetrante, então depende dele, não promove no prazo assinado a citação do litisconsorte passivo necessário. Perfeito? Então é importante só para a gente consolidar, porque por mais simples que seja a redação do artigo 2º, é sempre importante a gente trabalhar um pouquinho mais a ideia do princípio da inércia, da ação, da demanda, o dispositivo e também o impulso oficial. E agora, para finalizar, a gente fala das exceções. Perdão. Amigos, ótimo, o processo começa por iniciativa da parte, se desenvolve por impulso oficial. E aí a gente tratou aqui pelo menos duas exceções. Mas nós temos exceções previstas em lei. Exceções previstas em lei no que diz respeito ao princípio da inércia, da ação, da demanda ou dispositivo. E a doutrina costuma colocar uma terminologia, uma terminologia
para justificar essas exceções previstas em lei, dizendo que aí nós estamos diante de um outro princípio. Edu, vem cá na telinha para o artigo 2º, novamente, por favor. Põe isso, perfeito. E aí a gente tem aqui, olha, o chamado princípio inquisitivo. Eu vou colocar ele aqui embaixo do dispositivo, pessoal, justamente para que a gente veja, a gente faça um paralelo. Desculpem, a setinha não, não ficou lá essas coisas, né? Mas o que é o princípio inquisitivo? São essas exceções previstas em lei. Há algumas hipóteses previstas no nosso ordenamento em que o juiz poderá agir de ofício. Não precisa ser provocado. Ele pode agir de ofício. Então vamos lá, vamos lembrar. Produção de provas de ofício. O juiz pode determinar. O artigo 370 trata dos chamados poderes instrutórios do juiz. Ali está escrito que o juiz pode determinar a produção de provas de ofício. E aí é uma discussão na doutrina, se as partes primeiro têm que esgotar, se não têm que esgotar os requerimentos de produção probatória para só depois o juiz entrar, se seria uma atividade complementar, uma atividade subsidiária, mas isso a gente vai conversar quando tratarmos da temática probatória. Mas que o juiz pode determinar a produção de provas de ofício, isso é indiscutível. O 130 do CPC revogado já autorizava e o 370 igualmente autoriza. Vou dar mais 2 exemplos do princípio inquisitivo, em que o juiz pode agir de ofício. No cumprimento de sentença que reconheça a obrigação de fazer, de não fazer, artigos 536 e 537, o juiz pode fixar astreintes de ofício. Astreintes de ofício. No 538 também, em relação à entrega de coisa, quando o juiz se deparar com o cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de entregar coisa, se a coisa for móvel, o juiz pode determinar de ofício a expedição de um mandado de busca e apreensão. Se for um bem imóvel, mandado de emissão na posse. Se a gente olhar para os procedimentos especiais de jurisdição voluntária, a gente tem vários casos lá em que o juiz pode também determinar, pode atuar, né, digamos assim, ex officio. Mas também a gente vai falar sobre isso, principalmente sobre os procedimentos especiais de jurisdição voluntária, no nosso próximo encontro, porque o próximo encontro é justamente sobre jurisdição. Tá certo, pessoal? Acho que vale a pena, né, a gente reforçar bem o estudo do artigo 2º, fazendo um apanhado um pouquinho mais completo, né, como nós acabamos de fazer. Perfeito? Bora para o 3º? Vamos lá, Edu, põe na telinha para nós, por favor. Aí está. Artigo 3º, pessoal. Artigo 3º dizendo o seguinte: não se excluirá da apreciação jurisdicional lesão ou ameaça ou lesão à direito. É que na Constituição Federal está invertido, né? A lesão vem primeiro, depois vem a ameaça. Aqui nós estamos diante de uma repetição do princípio da inafastabilidade do exercício da função jurisdicional, artigo 5º, inciso 35 do nosso texto maior. Então, o que nós temos aí? Princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional. Toda e qualquer lesão será levada ao conhecimento do Poder Judiciário, ou ameaça, também tanto faz, não é? Para que o Judiciário dê uma resposta. Depois, aliás, vem cá, Edu, um pouquinho antes. Deixa eu só falar com os nossos queridos amigos. A gente sabe muito bem disso, a gente sabe, né, que as lesões ou ameaças levadas ao conhecimento do Judiciário, o Judiciário terá que dar uma resposta, mas nós temos algumas situações em que, primeiro, nós deveremos tentar a via administrativa. Eu vou apenas exemplificar para vocês aqui. Olha, nós temos as questões desportivas, estão lá no artigo 217, parágrafo 1º do texto maior. A justiça desportiva primeiro precisa ser acionada, para que depois, se ali não tivermos uma solução, buscarmos o judiciário, não é? Então é uma justiça administrativa, né, como a gente costuma dizer, ou buscar resolver, não digo justiça, mas é uma expressão que alguns usam, eu acho que é buscar a resolução na fase administrativa, para que depois a gente possa buscar a resolução na fase judicial. Habeas data, eu não posso impetrar um habeas data diretamente no judiciário. O habeas data, nós temos uma súmula bastante antiga do STJ, de número 2, súmula de número 2, dizendo de forma clara que eu só posso requerer esses dados judicialmente que me foram negados se eu demonstrar justamente a negativa
quando eu requeri os dados administrativamente. A súmula 2 do STJ é nesse sentido. E também, algo que a gente vai falar no próximo encontro, mas eu já vou dar um spoilerzinho, já vou adiantar aqui para vocês, as ações contra o INSS, pleiteando concessão ou revisão de benefícios previdenciários. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou através do seu pleno, relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, né? É o recurso extraordinário 631/240 de Minas Gerais, isso foi em 2014, que nós temos sim para a concessão de benefícios previdenciários, né, e também para a revisão. Nós temos que esgotar via administrativa, mas temos ali exceções, tanto para concessão quanto para revisão. Mas isso a gente vê no nosso próximo encontro. Em regra, para concessão, a gente sabe que sim, há necessidade de se esgotar as vias administrativas. E quando a gente falar de revisão, a gente também, numa determinada situação, a gente tem que esgotar a via administrativa, tá certo? Isso tem a ver com o caput do artigo 3º. Tudo que vier ao judiciário vai dar uma resposta, mas nós temos algumas exceções. Voltando lá, Edu, por favor, vamos dar uma olhadinha nos demais dispositivos. Perfeito. Parágrafo 1º, muito obrigado. É permitida a arbitragem na forma da lei. A arbitragem que está regulamentada através da Lei 9.307 de 96, que foi substancialmente modificada no final de 2015, pela Lei 13.129. Nós falaremos da arbitragem no nosso próximo encontro. Aliás, Edu, eu já lanço uma perguntinha aos queridos amigos. A arbitragem é jurisdição ou ela é um equivalente jurisdicional? A gente tem uma boa discussão em relação a isso, né? Se a arbitragem seria jurisdição ou um equivalente jurisdicional. Vou dar a resposta no nosso próximo encontro, tá bom, pessoal? Mas voltando lá para a gente fechar o artigo 3º, também não nos esqueçamos, os parágrafos 2º e 3º, eles precisam ser lidos em conjunto. O 2º dizendo que o Estado promoverá sempre que possível a solução consensual dos conflitos, e o parágrafo 3º dizendo que conciliação, mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por todos, por juízes, por advogados, por defensores públicos, por membros do MP, inclusive no curso do processo judicial. A gente não pode esquecer também, né, pessoal, quando a gente olha para esse artigo 3º, da nossa famosa, conhecida Justiça Multiportas, a gente tem a Lei de Mediação, a 13.140 de 2015. Nós fazemos de tudo, né, o legislador principalmente fez de tudo para que os métodos de conciliação e mediação, principalmente esses dois, né, ficassem evidenciados. Se a gente olhar para o nosso CPC, nós temos 11 artigos, 11, só tratando do papel do conciliador e do mediador, que são os 165 ao 175. Se nós olharmos para o procedimento comum, que é o procedimento que será adotado quando as demandas não tiverem um procedimento especial, portanto com caráter residual, o primeiro ato que provavelmente será realizado após a inicial ter sido distribuída, vamos supor que a gente não tenha nenhum pedido de tutela provisória, e o autor fale, eu quero essa audiência de conciliação, o primeiro ato é a aplicação do artigo 334 do CPC, que obviamente também exclui a possibilidade de audiência de conciliação ou mediação em duas situações, né? Quando ambas as partes não quiserem, ambas, tem projeto de lei no Congresso que deve mudar isso, viu, pessoal? Que acho que vai ficar até melhor a redação. A audiência só teria se ambas quisessem. Hoje não é assim. Hoje, no momento em que nós estamos gravando esse encontro, não é assim. Basta uma das partes querer, vocês sabem disso, que a audiência de conciliação ou mediação é realizada. Mas enfim, o 334, num dos seus parágrafos, diz, salvo engano é o parágrafo 4º, que diz assim, nós não teremos audiência de conciliação ou mediação se ambas as partes não quiserem, ou se os direitos não admitirem autocomposição. Então essa é a ideia básica do artigo 3º. Nós encerramos aqui, pessoal, a nossa primeira metade, mas eu quero só mostrar para vocês como é que o legislador foi inteligente na evolução dos dispositivos. Ele começa dizendo o modelo constitucional é o nosso norte. No artigo 2º, ele diz, olha, o processo vai começar por sua iniciativa,
sujeito processual parte. Depois ele se desenvolve por impulso oficial, mas em algumas situações o Estado vai poder agir de ofício. No artigo 3º ele vem e diz assim, olha, e tudo que chegar ao judiciário, seja uma ameaça ou lesão, o judiciário vai ter que dar uma resposta. Claro que em algumas situações nós vamos ter que primeiro esgotar administrativamente, não é? Além disso, se você não quiser usar o judiciário, tem a arbitragem, que é uma possibilidade também por heterocomposição, não é? De solução dos conflitos, mas a arbitragem, será que ela é jurisdição ou é um equivalente jurisdicional? Que é o que a gente vai ver no encontro seguinte, né, na nossa segunda aula. E, ao mesmo tempo, ele dá um recado nos 2 parágrafos do artigo 3º, no sentido de dizer, olha, os métodos de solução consensual dos conflitos precisam ser cada vez mais estimulados, precisam ser cada vez mais incentivados por todos. E é óbvio que isso tem uma razão. A razão é justamente o fato de que todos os sujeitos do processo precisam cooperar. Princípio da cooperação, artigo 6º, esse sim, a gente vai ver daqui a pouquinho no nosso segundo bloco. Tá bom, pessoal? Até já já.